Sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria espacial. Na aula de hoje, a gente vai resolver exercícios sobre pirâmides. Vamos lá, exemplo 1. Considere uma pirâmide regular com o perímetro da base medindo 2π, apótema da base medindo AB e apótema da pirâmide de medida AP. Então, o desenho aqui, eu coloquei uma pirâmide de base quadrangular só para a gente se situar, tá? Mas no caso aqui do exercício, a pirâmide é a base, ele só nos deu o perímetro, tá? Vamos calcular a área lateral dessa pirâmide, da pirâmide regular, né? Como nós vimos na aula passada, na pirâmide regular, todas as faces são congruentes entre si. Se vocês lembrarem, a gente viu que na pirâmide regular, as faces laterais são triângulos isósceles, são todos congruentes entre si, né? Então, cada face lateral tem sempre a mesma medida, que eu estou chamando de A, ok? Aí, no caso geral, eu estou supondo que essa pirâmide tem n lados, então, por isso, a área lateral é n vezes A, onde A denota a área de cada face lateral. Agora vamos calcular a área de uma face lateral. Cada face lateral é um triângulo, né? Então a área a gente calcula é base vezes altura dividido por 2. Altura da face, tá? Aqui que é o B. O B é a base do triângulo, essa face aqui, né? E a altura é a medida da apótema, tá? Mas quem é o B aqui, se você olhar, no caso geral, né? Como a pirâmide regular, a base é um polígono regular, de n lados. Então, consequentemente, cada lado vai ter a medida qual? É o perímetro, 2π, dividido pelo número de lados. Ok? Então, quando a gente vai calcular a área de uma face, que é a área do triângulo, esse número é a medida de um lado da base, a apótema da pirâmide é a altura da face, dividido por 2. Fazendo essas contas, então vai ficar assim, né? 2π vezes a apótema da pirâmide dividido por n vezes 2. Aí aqui 2 dividido por 2 dá 1. E a gente chega aqui. Então a área de cada face lateral é o produto do semiperímetro pela apótema da pirâmide dividido por n. Então, só vamos substituir esse valor, né, na fórmula que a gente tinha da área lateral. Isso aqui é a área de cada face que a gente acabou de calcular, né? N dividido por n resulta, então, que a área lateral é o produto do semiperímetro da base, né? Pela medida da apótema da pirâmide. E a área total? Como fica? Vamos fazer. Bom, a nossa pirâmide é regular, portanto, a base é um polígono regular. A gente vai calcular a área de um polígono regular e é justamente o produto do semiperímetro pela medida da apótema da base, né? Isso aqui a gente viu lá na primeira aula. E esse valor que a gente acabou de calcular aqui, ó, é a área lateral, né? Aí, isolando ali o P, nós obtemos então que a área total da pirâmide regular é o semiperímetro da base, que multiplica a apótema da base mais a apótema da pirâmide. E agora o volume de uma pirâmide regular, como é que fica? Então, de novo, vamos considerar uma pirâmide com a base de perímetro 2π,
a apótema da base medindo A de B e a apótema da pirâmide de medida AP. O novo desenho aqui é só para a gente identificar alguns objetos, tá? No caso geral aqui a gente está assumindo que a base é um polígono regular de n lados. O volume da pirâmide, a gente viu na última aula, é o produto, né? É 1/3 do produto da área da base pela altura da pirâmide. A área da base, eu posso escrever assim, né? É o produto semiperímetro pela sua apótema da base. Então, uma pirâmide regular, o volume a gente pode calcular assim, tá? E sempre lembrando que numa pirâmide regular é sempre válida essa relação, tá? Que segue lá do Teorema de Pitágoras. Porque a apótema da pirâmide é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Com hipotenusa verde, um cateto vermelho e outro cateto azul aqui, tá? Então, a apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao quadrado da área da base mais o quadrado da altura da pirâmide. Exemplo 3. Determine a medida da aresta lateral de uma pirâmide hexagonal regular, sabendo que a aresta da base mede 3 centímetros e a sua altura mede 4 centímetros. Então, olha só. Nós temos uma pirâmide hexagonal regular. Ou seja, a base vem de um hexágono e a pirâmide é regular, tá? Então, o hexágono é regular. Todas as arestas têm a mesma medida, né? No caso, 3 centímetros, tá? As arestas da base, todas a mesma medida. A altura é 4 centímetros. A gente quer encontrar o quê? A medida da aresta lateral dessa pirâmide. Ou seja, esse valor aqui, ó. Dessa aresta aqui. Não é que eu posso pegar qualquer aresta, né? Porque com a pirâmide regular, as arestas laterais são todas congruentes. Coloquei esse R aqui, ó, esse segmento em azul, para representar justamente o raio da circunferência circunscrita a essa base, a esse hexágono, tá? Bom, nós já vimos, né, nas aulas anteriores, que em um hexágono regular, temos que a medida do seu lado vai coincidir com a medida do raio da circunferência circunscrita ao hexágono. Então, o seu lado mede 3 centímetros, o raio da circunferência circunscrita também mede 3 centímetros. Tá? Então, olha só, como esse segmento pontilhado aqui é uma altura da pirâmide, ele forma um ângulo reto com a base. Então, desse modo, a gente constrói aqui, acabou de construir aqui, um triângulo retângulo, tá? Então, a área lateral, a sua medida que a gente quer encontrar, a gente consegue deduzir utilizando o Teorema de Pitágoras. Ok? Então, eu vou chamar de A de L a medida da aresta lateral, tá? Então, se a gente voltar no desenho, ele é a hipotenusa desse triângulo, né? Então, AL ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí, resolvendo. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16, 25. Então, mais 25 é o quadrado da aresta lateral, da medida da aresta lateral, né? Portanto, a aresta lateral mede raiz quadrada de 25, ou seja, 5 centímetros. Então, do Teorema de Pitágoras, segue que a medida da aresta lateral, que eu estou chamando de AL, vai satisfazer essa igualdade aqui, né? Ou seja, AL ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Portanto, 9 mais 16 é 25. A medida da aresta lateral é a raiz quadrada de 25. E, consequentemente, a medida da aresta lateral é igual a 5 centímetros.
Exemplo 4. Em um cubo de aresta medindo A, nós vamos marcar os pontos médios de 3 arestas que concorrem a um mesmo vértice. O plano alfa que contém esses 3 pontos vai dividir o cubo em 2 sólidos, dos quais um deles é uma pirâmide. O que a gente quer é determinar o volume dessa pirâmide. Então imagine, eu tenho um cubo, né? Eu passei um plano cortando um pedaço desse cubo, né? Aí nós vamos obter essa pirâmide aqui, ó, tá? Em preto. Tá? Bom, já está pintado aqui, né? Então a gente quer calcular o volume dessa pirâmide, ok? Então a gente vai interpretar essa face de baixo aqui do cubo como sendo a base da pirâmide, tá? Então a base dessa pirâmide vai ser um triângulo retângulo com 2 catetos de medida igual a A dividido por 2, e a altura da pirâmide, que eu vou denotar por H maiúsculo aqui, também é A dividido por 2, né? Então, ó, a base é um triângulo retângulo, tá? Porque esse ângulo aqui, ó, ele é reto. A altura vai ser A dividido por 2, e na base nós teremos os 2 catetos de mesma medida A dividido por 2. Então a base vai ser um triângulo retângulo que também é isósceles, tá? Então, ó, eu fiz o desenho da base aqui, ó, da base da pirâmide, tá? Então esse ângulo é reto, né? Esses são os lados que são os catetos, ok? E a gente precisa encontrar a área desse triângulo, ok? Vou chamar de B a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então o que a gente tem que encontrar é o B e depois a altura relativa a esse lado, tá? Para calcular primeiro a área da base dessa pirâmide. Primeiramente a gente vai usar Pitágoras, né? No triângulo todo, para achar o B, tá? Essa medida desse lado aqui, ó. Como o B é a medida da hipotenusa, por Pitágoras, B quadrado é igual a quadrado dividido por 2, A dividido por 2 ao quadrado, mais A dividido por 2 ao quadrado. Fazendo essas contas, ó, A dividido por 2 ao quadrado é A quadrado dividido por 2 ao quadrado, ou seja, A quadrado dividido por 4. Aí nos dois é o mesmo valor, né? Fazendo aquela soma, né? Vai ficar 2A quadrado dividido por 4, que é A quadrado dividido por 2, mas isso é B quadrado. Então o B é raiz quadrada de A quadrado dividido pela raiz quadrada de 2. Consequentemente, o B é A dividido pela raiz quadrada de 2. Então achamos aqui o valor da hipotenusa. Agora a gente quer encontrar, para calcular a área desse triângulo, né? A sua altura. Agora, vocês lembrarem, eu falei que esse triângulo ele é isósceles, né? Ele tem 2 lados congruentes. Então a altura relativa à base, a gente sabe que num triângulo isósceles, ele também é mediana e bissetriz. Então no caso é mediana, então esse ponto, o pé essa altura, né? O pé da perpendicular, que é a altura, também é ponto mediano, ponto médio desse lado aqui. Então, esse segmento aqui, a medida dele é metade de A dividido por... Ele é metade de A dividido pela raiz quadrada de 2. Ou seja, vai medir A dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então a gente conhece. Esse ângulo é reto, porque H, segmento azul aqui, é uma altura, tá? Ela é mediana e altura. Então a gente tem esse triângulo retângulo aqui, com hipotenusa medindo A dividido por 2, um cateto de medida H, e esse cateto aqui de medida A dividido por 2 vezes raiz quadrada de 2. De novo por Pitágoras, a gente obtém essa expressão e a gente quer isolar o H, tá? Bom, A dividido por 2 ao quadrado é A quadrado dividido por 4.
E A dividido por 2 vezes raiz de 2 ao quadrado fica A quadrado dividido por 2 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, que dá 8. Né? Porque vai ficar 4 vezes 2. Isolando H ao quadrado, ele vai ficar A quadrado dividido por 4 menos A quadrado dividido por 8. Então, H ao quadrado é A quadrado dividido por 8 e, consequentemente, o H é A dividido pela raiz quadrada de 8. Tá? Então, agora a gente consegue calcular a área da base, né? É um triângulo, a gente conhece a medida desse lado e a medida da altura relativa a esse lado. Então, a área da base é do triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. A base é A dividido pela raiz quadrada de 2. A altura do triângulo é A dividido pela raiz quadrada de 8. Vai fazendo as contas, né? A vezes A é A quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 8 é raiz de 2 vezes 8, que é raiz quadrada de 16. Tudo isso dividido por 2. Aí aqui a gente tem uma divisão de duas frações, né? Então vai ficar A quadrado dividido por 4. 4 é a raiz de 16, tá? Quando eu divido por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Ou seja, a área da base é A quadrado dividido por 8. Agora a gente voltar na nossa pirâmide. Pra você lembrar, então, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, onde aqui esse H maiúsculo eu estou usando para denotar a altura da pirâmide, tá? A área da base a gente acabou de calcular, tá aqui, ó. A quadrado dividido por 8. E a altura, a gente viu no início do exercício, que é a metade de A, né? É A dividido por 2. Então, fazendo as contas, vai ficar A ao cubo só 16 dividido por 3, que é a mesma coisa que A ao cubo dividido por 16 vezes 1/3. Ou seja, o volume dessa pirâmide é A ao cubo dividido por 48. Exemplo 5. Dada uma pirâmide regular de base quadrada, encontrar a medida da aresta da base, dada a medida da altura H, e sabendo que a área lateral dessa pirâmide excede em 3 vezes H quadrado dividido por 2 a área da base. Tá? A gente quer encontrar a aresta da base, tá? Um Azinho aqui. A pirâmide é regular, tá? Isso é uma informação importante pra gente aqui. E a base é quadrada, ou seja, todas as arestas da base têm a mesma medida A. Bom, como a pirâmide regular, vale aquela relação, né? A apótema ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado. A apótema da base é A dividido por 2 porque a base é um quadrado, tá? Então a medida da apótema num quadrado é metade da medida do seu lado. Então substituindo aqui, ó. Então a apótema da pirâmide ao quadrado é igual a H quadrado dividido por A quadrado dividido por 4. Aí isolando a apótema da pirâmide, a gente obtém isso aqui. Ok? A gente vai usar depois essa igualdade aqui. Agora a área lateral dessa pirâmide. Vamos voltar lá no desenho. Pirâmide regular, então todas as faces são congruentes, né? Todas têm a mesma medida. Então a área lateral é 4 vezes, porque são 4 faces laterais, vezes a área de uma face lateral, né? Qual é a área da face lateral? Medida da aresta da base, que estamos chamando de A, que multiplica a apótema da pirâmide, né? Que a apótema da pirâmide é a altura de uma face lateral. Aí tem dividido por 2, né? Porque é a fórmula para o cálculo da área de um triângulo, né? Aí 4 dividido por 2, 2. Então a área lateral é 2 vezes A vezes a medida da apótema da pirâmide. Agora no exercício também, a gente tem uma hipótese que a área lateral excede nessa quantidade a área da base, né? Logo, a área lateral é a área da base mais 3 vezes H quadrado por 2. Mas a base é um quadrado de lado medindo A,
Então a área da base é A quadrado, tá? Então a gente obtém isso aqui, ó. Então a área lateral, ó, tem esses dois valores, então a gente pode igualar, né? Porque a área lateral é um único número. Então 2AP vezes A é A quadrado mais 3H quadrado sobre 2. Só que lá na primeira igualdade que a gente determinou, a apótema da pirâmide é esse número aqui. Então vamos substituir. Trocar esse cara por essa raiz quadrada aqui. A gente obtém isso. Vou copiar de novo. Nossa, aqui é a mesma expressão que estava aqui no slide anterior. Vamos elevar ao quadrado ambos os membros dessa igualdade. Bom, lado esquerdo, 2A quadrado é 2A é 4A quadrado. Raiz quadrada desse número é esse número, né? Lado direito aqui, quadrado de uma soma é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A gente chega aqui. Nessa expressão a gente chega, né? Então note aqui, ó, A quadrado, A quarta menos A quarta, aí, vai dar 0. A gente vai fazer 4A quadrado H quadrado menos 3A quadrado H quadrado. Fica 1A quadrado H quadrado, que é igual a 9 quartos H quarto. Aí isolando A, divide por H quadrado de ambos os lados. Aí, aqui a gente só dividiu H quarta por H quadrado e, consequentemente, a gente pode isolar o A, né? Vai ser raiz quadrada disso aqui. Aí raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de H quadrado é H, raiz quadrada de 4 é 2. Consequentemente, essa expressão que nos dá a medida da área lateral em função da altura da pirâmide. Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Até a próxima semana, onde a gente vai estudar os chamados corpos que rolam, como cilindros e cones, ok? Até lá!